Querida alma, hoje os anjos me pediram para entregar uma mensagem delicada, envolvente e, acima de tudo, verdadeira. Há uma inquietação no ar, uma energia diferente que paira sobre você, e talvez, sem perceber, você mesma já tenha sentido isso. Algo foi descoberto a seu respeito, algo que deixou uma pessoa em especial completamente desconcertada. Mas o mais impressionante é o motivo pelo qual isso aconteceu. E você precisa saber de cada detalhe. Existe alguém que observa você à distância. Alguém que finge indiferença, que disfarça os sentimentos com atitudes frias, mas por dentro está em completa ebulição. Essa pessoa não consegue explicar, nem para si mesma, o impacto que sua presença causa. E o medo que sente não é de você em si, mas da forma como você desarma todas as defesas dela apenas sendo quem é. Esse medo não é físico, é emocional, espiritual. É o medo de perder o controle, de se render, de aceitar que há uma força maior conduzindo esse reencontro. Os anjos mostram que, recentemente, essa pessoa se deparou com algo que a deixou em estado de alerta. Pode ter sido uma informação, uma foto, um comentário ou até uma intuição muito forte. A descoberta que ela fez sobre você não foi trivial. Foi algo que mexeu com seus alicerces, algo que trouxe à tona memórias e sentimentos que estavam adormecidos. E desde então, essa pessoa não tem mais conseguido te tirar da cabeça. Você já sentiu como se alguém estivesse tentando se reconectar com você energeticamente? Como se seu nome estivesse sendo sussurrado no vento, repetido em pensamentos silenciosos? Os anjos dizem que isso não é fruto da sua imaginação. Existe um movimento invisível acontecendo ao seu redor e você está no centro dessa revelação. Mas o que foi que descobriram sobre você? Muita gente nunca percebeu que a relação com o anjo da guarda responde diretamente ao nível de atenção e intenção que recebe, e que isso significa que ela pode crescer indefinidamente. Desenvolvemos o guia Você Nunca Esteve Só, para ensinar como alimentar esse crescimento de forma estruturada e consistente. 9 orações originais, 7 práticas concretas e 15 capítulos que colocam essa expansão em movimento de forma real e progressiva. O link está no primeiro comentário fixado. Essa é a parte mais surpreendente da mensagem. Os anjos revelam que essa pessoa percebeu, ou talvez tenha confirmado, uma verdade profunda sobre você, que você carrega uma luz rara, uma presença que altera o ambiente, que há algo em você que transcende o comum, que toca o espiritual mesmo nas situações mais cotidianas, e isso despertou nela uma mistura de fascínio e temor, porque quem olha superficialmente não entende, mas quem sente, reconhece. Há algo mais que essa pessoa sentiu, e aqui está o ponto onde tudo muda. O seu corpo, sua energia, seu campo vibracional transmite uma fragrância única. É como se sua alma exalasse algo que não pode ser explicado por perfumes ou produtos. É a sua essência, e ela ficou impregnada na memória sensorial dessa pessoa. A lembrança do seu cheiro ou da sensação que você causa quando está por perto está martelando no inconsciente dela. Isso não é físico, é espiritual. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Eu sou a essência que transforma o ambiente por onde passo. Agora, continuando a mensagem, esse medo que essa pessoa sente é o medo da verdade. Porque ao reconhecer a força que você carrega, ela entende que tudo o que tentou ignorar volta com ainda mais intensidade. Os anjos mostram que ela percebeu que você não é como as outras pessoas. Você não é descartável. Você é insubstituível. E isso muda tudo. Se esse conteúdo tem chegado até você no momento certo e feito diferença real na sua caminhada espiritual, o link para a doação está no primeiro comentário fixado. É com esse apoio que continuamos presentes, consistentes e dedicados a entregar mensagens com essa profundidade e esse cuidado para cada pessoa que nos acompanha. Essa descoberta recente a respeito de você ativou nela um chamado interno. Ela começou a questionar decisões, a revisar sentimentos, a observar coincidências que antes ignorava. E ao fazer isso,
caiu numa armadilha emocional. Quanto mais tentava entender, mais se aprofundava. Quanto mais buscava se afastar, mais se sentia presa à sua energia. Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente não conseguem te esquecer, mesmo sem contato direto, mesmo com o tempo passando? Os anjos dizem que sua alma tem uma assinatura energética única, e uma vez que alguém acessa essa frequência, é impossível voltar atrás. Essa pessoa agora está vivendo essa experiência, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos revelam que a inquietação dela também se manifesta fisicamente. Ela pode estar tendo sonhos intensos com você, sentindo arrepios ao ouvir seu nome, ou até tendo sensações estranhas no corpo quando lembra de momentos compartilhados. Isso porque o que ela descobriu não foi apenas algo externo, foi algo que despertou dentro dela, uma memória espiritual, um vínculo que transcende essa vida. Ela sente medo, sim, mas não do tipo que paralisa. É o tipo de medo que precede uma grande decisão. Medo do desconhecido, medo de se jogar no que sente, medo de admitir que talvez tudo o que tentou negar era exatamente o que precisava para se sentir viva de novo. Querida alma, os anjos querem que você saiba, você não está sozinha nessa vibração. Há uma força divina alinhando acontecimentos, reativando laços, despertando corações. Essa revelação que essa pessoa teve sobre você é só o início. Algo maior está sendo preparado e você precisa estar pronta. Você vai perceber mudanças nos próximos dias. Pode ser uma mensagem inesperada, um encontro que parece obra do acaso, ou até mesmo uma movimentação energética forte que mexe com sua sensibilidade. Quando isso acontecer, não duvide. É a confirmação de que tudo o que você está lendo agora está sendo validado pelo universo. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa está prestes a tomar uma atitude que vai mudar o rumo da história de vocês. E os anjos me pediram para te preparar, porque quando ela aparecer será com intensidade, sem jogos, sem máscaras, e você precisará decidir o que fazer com essa verdade. Querida alma, desde que essa energia começou a se mover, você pode ter sentido uma avalanche de sentimentos. Talvez tenha sido invadida por memórias, por uma saudade que parecia esquecida, ou até por uma vontade inexplicável de olhar para trás, não para viver no passado, mas para entender algo que ainda pulsa. O que os anjos me mostram é que essa pessoa, que tanto tentou fugir de você, agora não consegue mais escapar do que sente. E o mais impressionante é que essa verdade foi revelada de forma quase brutal para ela. Sabe aquele momento em que a vida coloca uma pessoa diante daquilo que ela mais temeu? Foi exatamente isso que aconteceu. Ela descobriu de maneira inesperada que você ainda está viva dentro dela, viva de uma forma que nenhuma outra presença conseguiu substituir. O nome que ecoa em seus pensamentos quando ela está sozinha é o seu. E isso, para alguém que achava que estava no controle, é simplesmente aterrador. Os anjos me dizem que, nos últimos dias, ela teve um contato energético com você tão forte que foi impossível ignorar. Foi como se um portal tivesse sido aberto, ligando diretamente a alma dela à sua. Talvez tenha sido através de um sonho, talvez tenha sentido seu perfume, talvez tenha ouvido seu nome em uma conversa aleatória. Mas foi ali, nesse instante quase mágico, que tudo voltou com força total. E é nesse ponto que a emoção toma conta. Essa pessoa, que acreditava estar segura emocionalmente, agora está completamente exposta. Ela sente seu cheiro, sua vibração, sua ausência como um vazio latejante. E o mais perturbador, ela não consegue mais esconder isso nem de si mesma. Você pode estar sentindo também um calor no peito, um desconforto repentino, uma inquietação que não passa. Tudo isso é parte desse despertar mútuo. Porque essa conexão entre vocês é como uma linha invisível, esticada entre duas almas que, por mais distantes que estejam, continuam ligadas por algo que nem o tempo conseguiu apagar. Agora, voltando à mensagem, essa pessoa está travando uma batalha interna, não apenas por você, mas contra tudo o que ela acreditava ser verdade. Ela percebeu que você a tocou de uma forma que ninguém jamais conseguiu.
E o mais doloroso para ela é admitir que tudo o que viveu desde sua ausência parece ter perdido o brilho. Os anjos mostram imagens intensas. Ela sozinha, olhando para o nada, tentando entender por que você ainda a afeta tanto. Há uma cena específica que vejo. Ela segura um objeto que remete a você. Pode ser uma lembrança, uma fotografia, um presente, e nesse instante ela sente como se o tempo tivesse parado. Tudo ao redor desaparece. E o que resta é a certeza de que você ainda está ali dentro dela. Esse reconhecimento a abalou profundamente. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos me dizem que em breve essa pessoa não suportará mais o silêncio. O fardo de guardar esse sentimento está se tornando insustentável. Ela começará a buscar formas de se reconectar, talvez discretas no início, talvez através de um gesto simbólico. Mas o impulso virá, porque agora ela sabe que se continuar calada, pode perder a única coisa que realmente a fez sentir viva. E você, querida alma, precisa estar preparada para esse momento. Talvez você sinta vontade de fugir, de se proteger, de não reviver certas dores. E isso é natural. Mas os anjos pedem que você confie em sua intuição, porque essa reconexão não vem apenas para reviver o passado. Ela vem para curar, para revelar verdades, para libertar. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que há sinais que se repetem, nomes que reaparecem, músicas que tocam exatamente no momento certo? Tudo isso são mensagens, códigos do universo dizendo: prepare-se. A verdade está a caminho. Essa pessoa foi confrontada com sua luz de forma tão direta que não há mais como fingir que não viu. E agora, o que a impede de correr até você não é a ausência de sentimento, mas o medo de não ser recebida. Ela carrega dúvidas, arrependimentos, hesitações, mas carrega também uma força crescente que está prestes a romper todas as barreiras internas. E quando isso acontecer, você precisará decidir: vai abrir as portas para essa verdade? Ou vai seguir em frente com a paz de quem já compreendeu tudo o que precisava? A resposta está dentro de você. Mas lembre-se, você é o epicentro dessa transformação. Seu corpo, sua energia, sua presença causaram essa virada na vida dessa pessoa. E por mais que ela tente resistir, não conseguirá ignorar o chamado do próprio coração por muito mais tempo. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar essa energia de renascimento espiritual. Isso ajuda a fortalecer a conexão e abrir os caminhos para o que está por vir. Querida alma, a cada revelação, o véu da verdade se afina ainda mais. É como se o universo estivesse, pouco a pouco, arrancando as camadas que escondiam a essência desse sentimento. Você sente isso, não sente? Algo mudou no ar. Há uma urgência espiritual crescente, e os anjos me mostram que essa pessoa, que te viu como uma lembrança do passado, agora te percebe como uma presença viva, constante, impossível de ignorar. Essa transformação na percepção dela não aconteceu do nada. Ela foi provocada por pequenos choques de realidade que começaram a surgir em sua vida. Situações cotidianas aparentemente simples, como ouvir uma frase que você costumava dizer, ver alguém com seu jeito de sorrir, sentir um aroma no ar que remete à sua presença. Tudo isso foi desenhado pelo universo para tocar as partes mais sensíveis da alma dela. Os anjos me dizem que ela tentou resistir, tentou racionalizar, mas há coisas que a razão não consegue dominar. E agora, o que essa pessoa sente por você é mais forte do que qualquer desculpa. O amor que ela reprimiu por tanto tempo está começando a transbordar, e isso tem deixado tudo ao redor dela instável. Amigos notam que ela está diferente. A família percebe seu distanciamento. Ela mesma não consegue mais se entender. E por quê? Porque você despertou nela uma lembrança do que é amar de verdade. E essa lembrança está revirando tudo o que ela achava que tinha superado. Talvez você também tenha sentido essa onda de emoções invadindo seu peito, sem aviso. É como se, de repente,
estivesse sendo puxada para algo que não consegue nomear. Essa sensação é a conexão se fortalecendo. Os anjos mostram que os laços energéticos entre vocês estão cada vez mais ativados. E o mais importante, não há como retroceder. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. O que essa pessoa teme agora não é o sentimento que sente por você. Isso já é incontrolável. O que ela teme é a possibilidade de te perder por completo. Ela sente que o tempo está passando, que a cada dia de silêncio as chances diminuem. E esse medo a corrói. Você pode estar se perguntando, por que ela ainda não veio até mim então? A resposta é mais emocional do que lógica. Ela teme o seu silêncio. Teme que você tenha seguido em frente, que tenha fechado o coração. Teme que ao se aproximar seja tarde demais. Esse medo a mantém inerte, mas os anjos mostram que isso está prestes a mudar. Há um ponto de virada chegando, e esse ponto será como uma tempestade, não no sentido destrutivo, mas como uma força avassaladora de verdade, que limpa tudo o que estava encoberto. Essa tempestade pode vir na forma de um encontro inesperado, uma notícia que a atinge diretamente, ou até um sonho tão vívido que ela acordará chorando por você. Nesse momento, ela tomará uma decisão, e será definitiva. Os anjos me mostram essa pessoa olhando para uma mensagem sua antiga, ou algo simbólico que representa a conexão de vocês. E nesse momento, ela verá com clareza tudo o que perdeu, tudo o que jogou fora, e tudo o que ainda pode resgatar se agir a tempo. Mas, querida alma, aqui está o ponto mais delicado. Você precisa se preparar espiritualmente para esse reencontro, porque quando ela vier, virá cheia de sentimentos, cheia de saudade, cheia de verdades que nunca teve coragem de dizer. E você precisará estar firme em si mesma para saber até que ponto está disposta a ouvi-la. Esse reencontro será uma explosão emocional. Pode haver lágrimas, pode haver confissões, pode haver silêncios longos, onde apenas os olhos falam. Mas acima de tudo haverá verdade. Uma verdade que ficou presa por tempo demais. Você já sentiu como se estivesse prestes a viver algo grande? Como se estivesse se aproximando de um momento decisivo? Essa é a energia que os anjos revelam. Algo está vindo, e quando chegar será intenso. Por isso, os anjos pedem que você mantenha sua vibração elevada. Cuide da sua energia. Esteja em paz com seu coração. Não se trata apenas de se preparar para o que virá do outro, mas principalmente de reconhecer dentro de você o que ainda deseja e o que já não faz mais sentido. Essa pessoa, mesmo cheia de dúvidas, já entendeu que não encontrará em mais ninguém o que encontrou em você. E isso a assusta, porque agora tudo o que ela mais deseja é ter uma nova chance. Mas será que essa chance ainda existe? Os anjos me dizem que essa resposta está sendo construída dentro de você. E quando o momento chegar, você saberá exatamente o que dizer. Mas esteja atenta. Os sinais vão se intensificar. Você poderá sentir pressões no peito sem motivo, ouvir músicas que te levam direto a essa pessoa, sonhar com detalhes específicos. Tudo isso são avisos, mensagens, confirmações de que o movimento já começou. A conexão entre vocês é real, forte, e está prestes a se manifestar com ainda mais intensidade. E você, querida alma, será o centro dessa transformação. Querida alma, há algo que os anjos insistem para que eu diga neste exato momento. O tempo da espera silenciosa está se dissolvendo. As camadas de resistência que cercavam essa pessoa começaram a ruir. E não é por escolha racional, mas porque a alma dela não consegue mais fingir que não sente, que não pulsa, que não te busca. E você, que tem sentido essas mudanças energéticas com tanta intensidade, sabe? Há um chamado acontecendo entre vocês. Um chamado que vai além das palavras, além do tempo, além de tudo o que foi dito ou calado. Os anjos mostram que essa pessoa está vivendo um processo de esvaziamento emocional.
Tudo o que antes parecia importante, status, orgulho, distrações, perdeu o sentido. Ela percebeu que a ausência de você não é só uma lacuna no cotidiano. É uma ferida aberta que pulsa em silêncio todos os dias. E aqui entra algo profundo. Essa pessoa não está apenas sentindo saudade. Ela está sendo consumida por uma espécie de magnetismo espiritual que a leva até você, em sonhos, em pensamentos repetitivos, em sinais que ela mesma já não consegue ignorar. E mais do que isso, ela começou a se perguntar por que o corpo dela sente saudades do seu. Sim, os anjos me dizem que essa pessoa guarda em seu subconsciente a memória do seu toque, do seu cheiro, da sua presença física. Não estamos falando de desejo comum. Estamos falando de um reconhecimento espiritual, ancestral, como se suas células chamassem pelas suas. Ela tenta silenciar isso, mas é impossível. Você já teve a sensação de estar sendo lembrada por alguém, mesmo sem receber nenhuma mensagem? Já acordou com o nome de alguém ecoando dentro de você, sem saber por quê? É disso que estamos falando. Essa comunicação entre vocês é real, e agora está mais intensa do que nunca. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. A angústia dessa pessoa chegou a um ponto crítico. Ela sente que, se continuar calada, perderá a última chance de se reconectar. Mas, ao mesmo tempo, o medo ainda a prende. Ela ensaia 1000 vezes o que diria, como se aproximaria, e sempre recua no último segundo. Por quê? Porque ela sabe que agora não há mais espaço para jogos. Se ela vier, terá que vir inteira. Terá que colocar o coração sobre a mesa. Terá que assumir o que sente, o que reprimiu, o que deixou de viver por covardia. E essa vulnerabilidade a apavora. Os anjos mostram que há noites em que essa pessoa fica deitada, olhando para o teto, com o peito apertado. Ela pensa em como tudo poderia ter sido diferente, em como teria sido se não tivesse deixado você ir, se tivesse te ouvido mais, se tivesse te escolhido com mais coragem. Mas o passado não pode ser refeito. O que pode e está prestes a ser redesenhado é o agora. E é aqui que os anjos pedem sua atenção total. Essa pessoa está prestes a fazer algo que vai surpreender você. Pode não ser um gesto grandioso, mas será carregado de verdade. Pode ser uma mensagem simples. Um oi inesperado, um pedido de desculpas, um comentário em algo seu. Mas, por trás disso, haverá toda a bagagem emocional que ela carrega. E quando isso acontecer, você precisa estar firme, porque esse contato pode te balançar. Pode trazer à tona lembranças, dores, esperanças, mas também pode abrir portas para algo que estava adormecido. Os anjos me dizem que esse reencontro, mesmo que sutil no início, será um divisor de águas. Você sentirá no olhar, no tom de voz, na energia, que algo mudou, que essa pessoa não é mais a mesma, e que finalmente está disposta a olhar para você com a alma despida. Querida alma, eu sei que você já se feriu demais. Sei que o silêncio dela foi doloroso, que muitas vezes você questionou se ainda significava algo. Mas os anjos garantem, você nunca foi esquecida. Você foi reprimida dentro dela, e isso doeu mais do que qualquer afastamento. Essa pessoa precisou se perder para perceber o quanto você era o ponto de equilíbrio. Precisou viver vazios para entender o quanto você preenchia. E agora ela sabe. Ela sabe que, por mais que o mundo ofereça distrações, nada se compara à conexão que teve com você. Ela sabe que seu corpo guarda a lembrança do aconchego que só você ofereceu. Que seus olhos carregavam verdades que ela nunca mais viu em ninguém. Ela sabe e não consegue mais fugir. O que os anjos me mostram é uma movimentação espiritual que não pode mais ser contida. Há um empurrão energético acontecendo, como se tudo estivesse conspirando para que vocês se reencontrem. E isso virá como uma força inevitável, inadiável, incontrolável. Você precisa estar preparada. Talvez isso traga à tona perguntas difíceis. Você ainda o ama? Ainda quer ouvir o que ela tem a dizer? Ainda acredita que essa história merece uma segunda chance? Essas perguntas não têm resposta fácil. Mas os anjos dizem, quando o momento chegar você saberá. Porque a verdade não precisa ser forçada.
Ela simplesmente se revela, e agora ela está prestes a ser revelada. Querida alma, as emoções começaram a transbordar, e agora já não há mais como conter o que vem à tona. Essa pessoa, que por tanto tempo tentou manter o controle da própria narrativa, chegou ao limite da repressão emocional. E os anjos me mostram que o silêncio dela não é mais sinal de indiferença, é sinal de colapso interno. Ela está vivendo uma guerra entre o que sente e o que teme. Uma parte grita pelo reencontro, pela chance de fazer tudo diferente. A outra, ainda ferida, tenta impedir que esse sentimento a exponha, que a coloque em um estado de vulnerabilidade absoluta. Mas agora, essa barreira está se rompendo. E o motivo? Você. Você, com sua presença viva, com sua luz que permanece mesmo na distância, é o centro desse redemoinho emocional que ela tenta evitar. E por mais que fuja, por mais que finja, cada tentativa de se afastar só aumenta a saudade, a inquietação, a ausência que grita. Os anjos revelam que essa pessoa tem se cercado de distrações. Compromissos, pessoas, projetos, qualquer coisa que a impeça de mergulhar nessa saudade. Mas nenhum desses subterfúgios tem funcionado, porque tudo nela ainda carrega você. Seu nome, sua risada, o cheiro do seu corpo, a forma como você a fazia se sentir. Tudo continua pulsando na lembrança. E o mais impressionante, ela percebeu que você não é apenas uma memória bonita. Você é o ponto de conexão com a parte mais autêntica dela, a que sonha, a que sente de verdade, a que ainda acredita no amor. É por isso que, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ela está sendo empurrada pelo universo para se aproximar. E essa aproximação, embora lenta, será inevitável. Você já teve a sensação de que algo está prestes a acontecer? Como se uma mudança estivesse no ar, pronta para romper qualquer normalidade. Essa é a frequência que essa pessoa carrega agora. Uma frequência de decisão, de clamor interior. Os anjos mostram que, em breve, ela será confrontada com um momento decisivo. Uma escolha que não poderá mais ser adiada. E quando isso acontecer, você será a primeira pessoa que ela irá buscar. Não necessariamente com palavras prontas, mas com os olhos cheios de verdades que ficaram tempo demais caladas. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Ela está sendo conduzida espiritualmente a uma clareza que a assusta. Porque perceber o quanto você ainda é importante não é apenas doloroso, é transformador. Muda tudo. Revira todas as estruturas. Coloca em xeque cada passo que ela deu desde que você saiu da vida dela. E com essa clareza vem o peso do arrependimento. Os anjos me mostram uma cena simbólica. Ela sozinha, com os olhos perdidos em algo aparentemente sem importância, mas que desencadeia lembranças suas. Pode ser uma música, uma fotografia antiga, um perfume. E ali, nesse instante de contato com o passado, ela sente que perdeu algo que jamais deveria ter deixado ir. Ela se pergunta, será que ainda tenho chance? Essa dúvida a acompanha como uma sombra, porque no fundo ela sente que já te fez esperar demais, que talvez tenha se calado quando mais deveria ter falado, que ignorou sinais, silenciou sentimentos, fugiu da verdade que estava bem diante dela. Mas agora, essa fuga se tornou impossível. Querida alma, os anjos dizem que há algo muito sagrado em você, algo que não se explica com palavras, mas que se sente de forma avassaladora. Essa pessoa não sente saudade apenas da sua presença, mas do que você desperta nela, do que vocês viveram juntos, do que poderiam ter construído. E essa consciência está doendo. Há noites em que ela se revira na cama, tentando encontrar paz, mas a inquietação a empurra de volta para os pensamentos sobre você. E mesmo sem entender totalmente, ela sente que você está mais presente do que nunca, mesmo distante, mesmo calada. E você, querida, o que está sentindo nesse momento? Talvez uma parte de você esteja esperando esse reencontro há muito tempo, outra parte talvez tenha aprendido a se proteger. Mas agora, com a aproximação cada vez mais clara, os anjos pedem que você se alinhe com a sua verdade, que escute o coração, que sinta sem medo o que ainda pulsa aí dentro,
porque em breve essa pessoa vai aparecer. E quando isso acontecer, você será colocada diante de uma escolha. Ela não virá apenas para matar a saudade. Ela virá com um desejo real de reconstrução, de redenção, de ter com você uma chance nova, verdadeira, limpa. Mas será que você ainda quer? Essa é a pergunta que precisa ser respondida com sinceridade e não com pressa, porque esse momento será carregado de emoção, de lágrimas, de memórias que voltam como um vendaval. E no meio disso tudo, a sua voz será a bússola que guiará o destino de vocês. Você é o centro dessa nova história, e os anjos te pedem: esteja pronta. Talvez esse reencontro não venha da forma como você idealizou. Talvez não traga todas as respostas de imediato, mas trará verdade. E isso, querida alma, vale mais do que qualquer promessa. Você está sendo chamada para viver algo intenso, algo que, se acolhido com o coração aberto, pode curar feridas antigas, suas e dela. E a decisão será sua. Querida alma, chegamos à borda do momento mais crucial. Os anjos me mostram que a energia agora está mais intensa do que nunca. Tudo ao redor dessa pessoa está colapsando em direção a um único foco: você. Não há mais como negar, não há mais como fugir. A alma dela grita pelo reencontro, e isso já ultrapassou qualquer tentativa racional de controle. Ela tentou manter a estabilidade, fingir normalidade, seguir com a vida como se você não tivesse deixado uma marca indelével. Mas os anjos são claros. Essa pessoa está quebrando por dentro. Há um cansaço no olhar, um silêncio mais pesado, uma ausência dentro dela mesma. E essa ausência tem seu nome. Ela percebeu, enfim, que viver sem você é existir pela metade. E essa verdade a está consumindo. Há dias em que ela tenta se distrair, ocupar a mente, forçar o coração a parar de doer. Mas tudo nela clama por você. Ela sente sua falta até nos detalhes mais pequenos, nos gestos que ninguém mais tem, nas palavras que só você dizia, no acolhimento que apenas você oferecia. O corpo dela sente saudade do seu. Os anjos me mostram isso de forma muito simbólica. É como se o perfume da sua pele ainda estivesse impregnado na memória dela. Não é uma lembrança física, é energética. A lembrança do toque, da voz, da forma como sua presença preenchia o ambiente. Isso não se apaga com o tempo. Pelo contrário, só aumenta quando se tenta esconder. E agora, o que era silêncio virou tormenta. Ela acorda no meio da noite com o coração apertado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E está. Porque o universo está preparando o encontro que essa alma precisa viver, não por capricho, mas por missão. Sim, há algo de kármico entre vocês. Os anjos dizem que essa história não é comum. Vocês vieram de vidas passadas, de experiências entrelaçadas que nunca foram totalmente resolvidas. E é por isso que essa ligação é tão forte, tão incontrolável. É por isso que, mesmo com tudo o que já aconteceu, vocês continuam se tocando espiritualmente, como se nunca tivessem se afastado. E agora essa ligação se intensificou ao ponto de não permitir mais ignorância. Essa pessoa está sendo empurrada para você por uma força maior. Algo a está guiando, levando, conduzindo até o momento da verdade. E ela sente isso. Sente mesmo, sem compreender, mesmo sem estar preparada. Porque não se trata mais de querer. Se trata de precisar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Ela está vivendo um dilema que envolve coragem. Porque ela sabe que, ao se aproximar, terá que se despir de todas as defesas. Terá que se mostrar com tudo o que é: feridas, arrependimentos, inseguranças e amor. Muito amor acumulado. E isso a assusta mais do que qualquer outra coisa. Ela pensa em te procurar todos os dias. Escreve mensagens e apaga. Ensaia o que diria. Se imagina dizendo que sente sua falta, que te ama, que não consegue mais viver assim. Mas no último instante, o medo vence. Medo de não ser correspondida. Medo de já ter te perdido. Medo de que você tenha seguido em frente. Mas os anjos dizem: esse medo não vai durar muito mais. Há um acontecimento próximo, algo forte, que irá tirá-la dessa inércia.
Pode ser um encontro inesperado com algo que a lembre você de forma avassaladora. Pode ser um sonho com uma mensagem clara. Pode ser uma conversa com alguém que a confronta com essa verdade. Mas seja o que for, esse gatilho será o empurrão final. E quando isso acontecer, ela virá até você. Não com promessas vazias, mas com a alma em mãos. E aqui, querida alma, você precisa estar muito centrada em si mesma, porque esse momento será intenso e você precisará decidir. Está pronta para ouvir? Está pronta para reabrir esse espaço no coração? Ou já fez as pazes com o passado e está pronta para seguir em outra direção? Não há certo ou errado, há apenas o que sua alma pede. Os anjos dizem que essa pessoa ainda carrega uma chama por você. E não é uma chama qualquer, é um incêndio emocional. E quando ela se permitir vir até você, não virá para experimentar. Virá para reconstruir. Ela sonha com você mais do que admite. Sente sua energia em lugares inesperados. Às vezes, fica olhando o vazio. E, de repente, lembra do seu sorriso. Do som da sua risada, da forma como você a olhava. E tudo isso a desmonta. Ela entende agora o quanto você foi essencial. E essa compreensão veio tarde. Mas não tarde demais. Você está prestes a receber algo que pode mudar tudo. Uma mensagem, um gesto, um pedido de desculpas, uma tentativa real de reaproximação. E isso virá com o peso de tudo o que foi guardado, com a intensidade de tudo o que foi reprimido. Querida alma, os anjos pedem. Quando isso acontecer, respire fundo. Escute com o coração. Sinta antes de julgar, porque mesmo que você não queira reviver esse laço, a cura desse encontro será fundamental para ambas as almas. E se houver ainda um pingo de sentimento em você, esse será o momento de deixá-lo florescer, ou de, finalmente, libertá-lo com amor. Você é quem decidirá o próximo passo. Mas saiba, você não será pega de surpresa. O universo está te preparando desde o início. Os sinais estão por toda parte, e essa revelação está cada vez mais próxima. Querida alma, chegamos ao ponto final desta travessia, não como um encerramento qualquer, mas como um portal que se abre. Os anjos me mostram que tudo o que você viveu até agora foi uma preparação silenciosa para este instante, e que mesmo sem saber, você estava sendo guiada até aqui, para ouvir essas palavras, para sentir essa verdade, para reconhecer em sua alma o que sempre esteve latente. Essa pessoa, ela não vai mais resistir. O ponto de ruptura emocional dela está acontecendo agora. O que os anjos mostram é um turbilhão de sentimentos explodindo, quebrando os muros que foram erguidos com tanto esforço. A dor da ausência, o peso da saudade, o arrependimento por cada oportunidade perdida, tudo está vindo à tona. E junto com isso a decisão inevitável, ela vai se manifestar. Você pode não saber quando, pode não saber como, mas acontecerá. E acontecerá de um jeito que nem ela mesma conseguirá controlar, porque agora é o coração dela que está no comando. E esse coração, por mais ferido que esteja, nunca deixou de chamar por você. Nunca deixou de esperar por uma chance de te encontrar mais uma vez. Talvez não no mesmo lugar, mas no mesmo sentimento. Ela vem com o peito aberto, vem com a alma exposta, e vai te dizer, com o olhar, com as palavras, com o silêncio entre cada frase, tudo aquilo que nunca teve coragem de admitir. Vai confessar que você sempre esteve ali, mesmo quando ela tentava viver outra vida. Que você foi sua paz, seu caos, sua saudade e sua esperança. E quando isso acontecer, tudo dentro de você vai estremecer. Porque no fundo, você também carregou essa conexão, mesmo tentando seguir, mesmo dizendo a si mesma que era melhor esquecer, mesmo escondendo as lágrimas em noites de insônia, quando só o travesseiro ouvia seus pensamentos. Querida alma, os anjos dizem que esse reencontro, físico, emocional, energético, será um divisor de almas. Não será qualquer conversa. Será um encontro de verdades, um reencontro entre duas partes que sabiam desde sempre que uma completava a outra. E ainda que as cicatrizes falem alto, o amor vai gritar mais forte. Mas esse momento exige de você
algo que não pode ser esquecido: clareza. Clareza para reconhecer se ainda há espaço em seu coração. Clareza para saber se você está disposta a reabrir esse capítulo. Clareza para discernir entre saudade e desejo real de reconstrução. Os anjos não te pedem que aceite de olhos fechados. Eles te pedem que escute o que sua alma grita quando tudo silencia ao redor. Essa pessoa virá com medo, virá com dúvida, mas virá com amor. E esse amor não é pequeno, é grandioso, é arrebatador. É o tipo de amor que vem de outras vidas, que atravessa o tempo, que rompe distâncias. Um amor que não se dissolve, que não morre, que se esconde, mas nunca desaparece. Ela virá carregando uma pergunta silenciosa no olhar: você ainda sente algo por mim? E nesse momento, o universo parará por um instante, e você sentirá no peito, no ventre, na pele, a resposta certa. Não importa o que tenha acontecido, não importa quanto tempo passou. O que importa é o que ainda vibra aí dentro. E se o amor ainda mora em você, os anjos dizem que vale a pena tentar. Mas se ao olhar para ela você perceber que tudo o que restou foi gratidão e aprendizado, os anjos também te dizem: está tudo bem. Você cumpriu sua parte, sua alma está limpa. E o que vier a partir daqui será apenas o reflexo da sua escolha consciente. Esse reencontro não vem para prender você. Vem para libertar. Vem para devolver o que ficou pendente. Vem para curar, de um lado ou do outro, tudo o que ainda lateja. E por mais que a emoção seja grande, os anjos te pedem: mantenha-se ancorada na sua verdade. Lembre-se de tudo o que você superou. Lembre-se de quem você se tornou. Porque, independentemente do que decidir, você sairá desse encontro mais forte, mais sábia, mais conectada com quem realmente é. Essa pessoa não está vindo para mudar o passado. Ela está vindo porque o presente se tornou insuportável sem você. E agora ela precisa saber: ainda há lugar para ela na sua vida? Essa resposta, querida alma, pertence a você. E somente você. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu estou pronta para ouvir o que nunca foi dito. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.